Gol! Fez a finta, lá vai Romário, é gol! Olá, seja bem-vindo você a mais uma edição do ConteCast, o podcast do Conte Verde. Eu sou o Gabriel Solaf, estamos aqui na casa do Futebol e Seleções, falando tudo sobre essa data FIFA do mês de outubro. Você está acompanhando aí os nossos podcasts, você já viu que a gente falou sobre eliminatórias do mundo todo, na América do Norte e do Caribe, na Europa, na África, na Ásia. Chegou a hora de falar sobre a seleção brasileira, a gente já comentou, fez a prévia da convocação na semana passada, e agora a gente vai analisar a convocação, né, os nomes que o Ancelotti escolheu justamente para os jogos contra a Coreia do Sul e Japão. Será que o italiano mandou bem? Antes de começar a nossa análise sobre isso, eu convido você a seguir a gente em nossas redes sociais, Threads, Twitter, Instagram e TikTok, @ConteVerde_. Segue a gente, vai dar uma moral, tem conteúdo quase que diariamente para você sobre futebol e seleções, toda essa repercussão de data FIFA também a gente vai fazer por lá, então fica ligado. Também convido você a seguir a gente aqui no Spotify, no YouTube, para você acompanhar, né, os nossos podcasts, você acompanhar as nossas outras análises. Se você quer ouvir a gente falando sobre a convocação semana passada, a nossa expectativa, dá um play lá. Mas se também você quiser ouvir sobre os outros eliminatórios, sobre a definição em cada continente, dá uma conferida para você não achar que Madagascar vai para a Copa só porque tem um filme. E também convido você a apoiar a gente, apoia.se/ConteVerde, com R$10 por mês você pode ajudar a gente a estruturar e melhorar cada vez mais o nosso trabalho. E, se possível, também compartilhe com seus amigos para a gente chegar a mais e mais pessoas e também ver se eles concordam ou discordam do que a gente achou da convocação da seleção brasileira. Ao meu lado, mais uma vez, está aqui comigo Elcio Vaz Júnior. Juninho, seja bem-vindo. A gente falou muita coisa na semana passada do que esperar, tudo mais. O Ancelotti foi para um lado mais europeu, enfim. Ficou feliz com a convocação? Gostou da lista? Seja bem-vindo. Pois é, eu acho que a gente não fugiu tanto do que a gente conversou aqui, né? A gente meio que... tudo bem que os cortes ali, a questão das lesões também que acontecem, tem acontecido bastante, né? Não só os cortes, mas as lesões logo na semana ali de convocação, no dia da convocação, a gente tá sofrendo com isso, né? Mas eu gostei em geral. Tem alguns pontos ali que deu para ver que realmente eu não tinha pensado, por exemplo, que nem na lateral esquerda, tem 3 caras que a gente tá testando, vamos levar os 3 e vamos ver o que dá para pensar nisso. Eu gostei desse olhar dele, provavelmente vai tentar colher o máximo possível desses atletas, e ele já comentou mais ou menos que tem uma base já bem formada, né? Então ali a gente vai conseguir pegar alguns nomes, principalmente dessa para outra convocação. Mas eu gostei, em geral, assim, eu achei uma convocação bem completa, já com bastante questão da espinha, se a gente não for levar em consideração as lesões e tudo mais, mas, em geral, assim, eu gostei do que o nosso Carleto trouxe aí para a seleção. Tirando por cortes, a gente não teve nenhuma novidade, né? Nenhum jogador que veio para a sua primeira convocação, igual a gente teve o Jean Lucas na outra convocação, enfim, depois com os cortes acabou tendo novidades. Mas vamos passar aqui os nomes iniciais da lista do Carleto, né? No gol ele chamou o Ederson acabou cortado, Bento e Hugo Souza. Daí nas laterais, direita, ele chamou o Wanderson e o Wesley, também 2 cortes. E na lateral esquerda, Caio Henrique, Carlos Augusto e Douglas Santos. Na defesa, Militão, Fabrício Bruno, Gabriel Magalhães e Beraldo. No meio de campo, André, Bruno Guimarães, Casimiro, João Gomes, João Everton e Lucas Paquetá. No ataque, Estevão, Martinelli, Igor Jesus, e aqui a gente pede 1000 desculpas porque a gente esqueceu de colocar o Igor Jesus na nossa prévia semana passada, Juninho. Aí nós vacilamos, né, mas... Cara, claro, quando ele fez o... Desculpa. Quando ele fez o gol, eu falei, caramba, esquecemos de colocar o homem, cara. Ele entrou e fez assim, eu falei, putz, esquecemos de colocar ele. Pode continuar aí. No jogo da Liga Europa, né? Luiz Henrique, Matheus Cunha, Richarlison, Rodrigo e Vini. Então, Juninho, acho que depois a gente fala dos cortes, né, dos jogadores que vieram dos cortes, a gente deixa um tópico à parte sobre isso, mas queria que você falasse dessa lista em geral, né? Você já comentou os 3 laterais, que foi algo que eu falei aqui que ele ia manter e manteve, né? Então, mais um ponto para mim nessa batalha de quem tenta ler melhor a cabeça do homem ou não, mas só que eu tinha colocado o Alexandre, enfim, ele comentou que ele não tinha convocado tantos jogadores do Brasil pela questão da logística, ele leva o Hugo Souza pela questão de uma visualização do Hugo Souza maior, né? Tanto saiu a notícia que ele podia jogar um jogo, que ele gosta da questão dos pênaltis, e o Fabrício Bruno foi muito pela questão de cortes. Até na hora eu não entendi como que o Fabrício Bruno foi convocado,
E aí, de fato, né, o Marquinhos tá machucado, o Bremer se machucou na semana e o Alexandro Liri também está machucado. E aí, claro, abre a vaga tanto para o Beraldo e tanto para o Fabrício Bruno, né, que são jogadores assim que talvez uma convocação, entre muitas aspas, normal, não iriam. Volta do Rodrigo aí no meio de campo, volta do Igor Jesus, acho que são os retornos. O André e o João Gomes também voltando. Achei algo bem legal levar os dois. Você até tinha falado que o João Gomes podia voltar nessa convocação e de fato voltou. Acho que aquela questão na briga dele com o Ederson mesmo. Enfim, como que você viu essa lista no geral, né? Quando dei os primeiros nomes, como que você viu até com essa questão dos cortes, os nomes que entraram no lugar dos cortes antes da convocação, no caso? Então, no começo eu até fui mais crítico, assim, porque eu olhei assim, eu bati o olho, só que eu não lembrava que tinha tanto jogador lesionado, porque tem aquelas lesões que são pequenas e a gente não... no dia a dia, às vezes a gente não lembra, né? Então, por exemplo, do Marquinhos, do Bremer, que lesionou logo muito próximo ali. O próprio, se eu não me engano, o João Pedro, ele não convocou por conta de lesão também, né? Então, são lesões, às vezes, pequenas que ele acaba tendo que cortar. Então, no começo, quando eu bati o olho assim, até que eu não conseguia acompanhar em loco ali com vocês, porque eu tava numa sessão com atletas, quando eu bati o olho depois, eu falei, putz, cara, acho que eu não gostei muito não, porque tem uns nomes aí que eu não... Daí que eu fui ver, daí que eu entendi que tinha algumas pequenas mudanças por lesão e tudo mais. Mas, claro, ainda assim tem coisas que a gente, às vezes, questiona no sentido, o Fabrício Bruno é um jogador muito bom e tudo mais, mas talvez eu acho que ele não vai ter um nível de seleção no sentido de Copa do Mundo. Talvez até o Léo Ortiz era uma opção ali, eu colocaria à frente, talvez, nessa situação. A gente vê, se a gente olhar pelos nomes que ele convocou, aquela questão voltando aquele pé esquerdo e pé direito. Que ele pega o Magalhães e o Beraldo, e o Fabrício Bruno e o Militão, né? Então, não sei se às vezes ele quer testar, quer ver o que vai ser, mas essa é uma posição que a gente sabe, né? Dificilmente vai mudar alguma coisa, mas é bom ter carta na manga, porque a gente tá vendo que tá sofrendo muito com corte, né? Então, parece que tá sendo que nem o do Bremer. Eu até conversei com você, é muito triste, porque ele e o Wanderson, né? Tá próximo de convocação, tá próximo de seleção, lesão. Mesmo que seja uma lesão, vai tirar 2-3 semanas, mas ainda assim ele perde uma convocação e talvez daqui umas duas, uma convocação vai ser um fator que vai ser um divisor de águas, no sentido de, caramba, o Bremer bem pra caramba, o Anderson bem pra caramba, mas a gente não viu ele na seleção, a gente não viu o que ele pode entregar, então às vezes o Ancelotti, numa situação que não conseguiu trabalhar com o atleta, não, vou chamar um outro atleta que eu consegui trabalhar, que estava próximo, então isso aí o atleta querendo ou não, ele pode correr o risco, mesmo a gente sabendo que talvez estando no clube, talvez dentro de, se a gente comparar um jogador com outro, talvez ele seja melhor, mas o Ancelotti às vezes vai pelo lado, trabalhei com esse jogador, eu convoquei ele conseguiu entregar, eu vou por esse ponto. Então isso aí pode acontecer, isso aí é triste pelo jogador, mas isso pode acontecer. Voltando aqui para olhar na lista completa aqui, aí a lateral esquerda feliz pela situação, que vai ser uma disputa boa ali, a gente sabe que vão entregar, os atletas vão entregar, são atletas de perfil muito diferente, vão entregar muito bem em questão de desempenho, e vai ser uma disputa boa. Esse tipo de disputa é muito bom para o treinador. No sentido, são dois jogadores que estão num mercado um pouquinho mais forte. O Douglas Santos, que não está tão na mídia, mas foi muito bem quando ele foi convocado, então isso aí pesa um pouco, né? Eu acho que vai ser uma disputa interessante ali. Eu vou ficar curioso que ele vai, como é que ele vai tentar. Da última vez ele não deu muita chance pro Carlos Augusto, né? Mas vamos ver como é que vai ser aqui. André e o João Gomes feliz, porque são dois volantes que são muito bons, eles conseguem fazer mais de uma posição, tem qualidade, eu acho que eles podem ser peça assim, para ajudar a nossa seleção ali para dar uma cara diferente se precisar no jogo, porque tem perfil muito diferente do Bruno Guimarães e por exemplo, do Casemiro. O João Gomes e o Casemiro têm questões um pouquinho mais defensivas, de mais cobertura, só que o João Gomes ainda é mais combativo, ele consegue perseguir mais, e o André e o Bruno Guimarães, o André ele consegue achar um pouco mais, jogar um pouco mais próximo do zagueiro, por exemplo, o Bruno Guimarães já joga um pouquinho mais soltão, isso aí ele consegue ter mais peças ali como
como recurso, né, para jogar. E a questão do Joelinton e o Paquetá, eu imaginava mesmo que o Joelinton, principalmente o Paquetá, é praticamente garantido ali nessa espinha. O Joelinton imaginava que ele ia por conta dessa questão da afinidade, de querer estar próximo do atleta. Isso é bom pro Joelinton, querendo ou não, é um jogador que merece. Ele tem ainda uma questão do brasileiro, ainda questiona muito o Joelinton por conta de não acompanhar tanto e ele não ter tido tanta sorte, né, em algumas atuações. Ele entrou nas fogueiras e tudo mais, quase não teve a minutagem para mostrar, mas é um baita jogador, então ele tende a ajudar bastante. O Gabriel, eu tô falando tudo aqui, eu nem perguntei para você se a gente ia seguir um roteiro. Pode seguindo aqui. Pode ir, pode ir. A gente vai nessa medida. Se quiser falar do Rodrigo agora também, tá, fique à vontade. Não, maravilha. Aí eu vou falar dos atacantes ali, da questão do... Pô, o Estevão agora fez um gol decisivo. É um menino que tem ganhado mais minutagem. Provavelmente logo vai ser um titular absoluto ali. E é muito bom ver ele crescer. Eu acho até que para a Copa do Mundo ele vai ser um dos nossos nomes mais fortes ali dentro da seleção, até pela maturidade que ele vem tendo, que é a maturidade que ele vai desenvolvendo. Um menino muito trabalhador, isso aí é muito bom. E o Igor Jesus, realmente, eu até comentei ali, quando eu vi, cara, eu falei, putz, esquecemos do Igor Jesus, cara, e ele não adianta, ele pode tá jogando, ele joga 10 minutos, 15 minutos, ele vai entregar alguma coisa, e ele realmente é um atacante que é interessante você ter próximo. Por exemplo, a mesma coisa que eu falei do Luiz Henrique. Talvez o Igor Jesus não vai ser o nosso titular, mas às vezes você olha para o banco, você precisa de um jogador que duela pra caramba, que sustenta, que vai na bola aérea, que ele vai conseguir tirar algum recurso. Às vezes é o nome do Igor Jesus, que ele consegue sustentar jogo, ele consegue às vezes jogar sozinho lá na frente se precisar, e ele cria alguma coisa. Então, é um nome que eu acho que é interessante mesmo, ele tá no radar, ele tá ali conhecendo, tá próximo, porque sim, principalmente se ele conseguir jogar mais, se ele conseguir ter mais minutagem, se ele conseguir desenvolver ainda mais lá no clube que ele tá, pô, isso aí vai fazer muita diferença. Então, na hora que chegar na seleção, ele vai tá pronto para fazer a diferença. O Rodrigo tá com aquela que eu até comentei, que ele tá nessa briga com o Vini Júnior para jogar de ponta e tem desempenhado bem. Eu falo, Rodrigo, tecnicamente, talvez ele se a gente olhar nome por nome, ele é o nosso melhor jogador, em questão de refino técnico. Mas ele precisa de protagonismo, ele precisa jogar mais, ele precisa chamar mais a responsabilidade. Então, por vezes a gente até viu ele com uma camisa 10 de seleção, e ele sofreu um pouco com isso, né? Talvez ele tenha essa questão de, às vezes, não conseguir, mas é um menino que eu acho que ele tem muita coisa ainda para entregar. Então, eu gosto de ver o nome dele na seleção, talvez... muito por conta da questão, talvez também de ter corte, da questão do Rafinha também, a questão do Neymar ali, mas é um menino que o Ancelotti já trabalha também, ele já conhece o trabalho dele, então isso é interessante, até porque ele tem essa versatilidade de conseguir jogar pelo lado, por dentro, mesmo a gente sabendo que ele tem a preferência ali de jogar pela esquerda, mas a gente sabe que, principalmente uma questão de Copa do Mundo, quanto mais jogadores você tiver com essa versatilidade, é melhor, né? Mas, em geral, foi esse ponto aí da convocação em geral, né? Exato, e acho que é interessante, eu gostei muito da explicação dele pro Igor Jesus, né, que ele falou que os centroavantes eles têm todas umas características diferentes, né, ele falou do Richarlison, ele falou do Igor, falou do João Pedro, falou do Pedro, né, enfim, ele citou esses nomes, assim, mostrando que como cada um tem uma questão diferente. E o Igor Jesus aí impressionou muito ele, né, no começo do Nottingham Forest. Foi isso que ele trouxe de especial, trouxe de destaque. O Joelinton também era uma peça mais carimbada, até porque ele já tinha lamentado algumas vezes que não pôde contar com o Joelinton, né, por conta de lesão nas últimas convocações. Então, eu acho que, por exemplo, o Bremer, que é um cara que está muito na expectativa de voltar à seleção, lembrando que o Bremer teve uma baita numa lesão bem logo depois de uma convocação, né, ano passado. Ele estava convocado, estava até para ser titular e acabou tendo essa lesão. E dá para ver que ele tem espaço, né? Claro, a gente lamenta porque é um jogador que a gente está muita expectativa de ver. Ele teve pouca chance na seleção, Bremer, né, nos últimos tempos. Muito, acho que pela questão da relativização que há em jogadores que jogam fora. Eu já falei sobre isso, que é uma coisa que me incomoda um pouco, né? Enfim, às vezes, por exemplo, teve um jogo que o Bremer ficou no banco e o titular foi o Fabrício Bruno, sabe? Então, uma coisa que para mim não faz lógica quando eu lembro. Mas pega isso, acho que também com o Wanderson pela posição.
por mais que o Wanderson seja um dos jogadores mais consolidados que a gente tem, e também com o Wesley, né? Acho que é porque o Wesley ia ter uma grande oportunidade agora e acabou ficando de fora. Ele até fez um bom jogo contra a Fiorentina, né, antes da lesão, fez uma boa atuação, né? Estava conseguindo ter um bom desempenho. Mas, Juninho, um ponto que eu acho que é interessante a gente comentar que eu vi alguém querendo fazer alarde com isso, é a falta de camisa 10, né? Porque olha só, a Argentina convoca não sei quantos jogadores, você olha a lista, fica de boca caída e o Brasil não tem um camisa 10. Mas para mim parece claro que o Ancelotti ele abre mão de jogar com camisa 10, né, no esquema. Não sei se você vê isso, e se você vê espaço nessa lista, porque eu não vejo. Eu vejo claramente que ele deixa de fora o Matheus Pereira, um Coutinho, justamente pelo encaixe do time, não por falta de bola desses jogadores. Cara, essa história de camisa 10 sempre, eu acho que vai durar pra sempre no futebol, né? De querer aquele camisa 10 clássico e não sei o que, e precisa ter um camisa 10 pra jogar, mas realmente isso aí não existe mais. Depende, claro, muito da maneira que você joga, às vezes do atleta que você tem à disposição, pode ser que você mude a forma de jogar, só que daí realmente tem que ser um cara totalmente extra classe, não que o Matheus Pereira e o Coutinho não sejam, mas não estão a esse ponto de a gente pensar, não, vamos formar uma nossa seleção com camisa 10 e vou mudar a forma de jogar porque eu preciso desse jogador ali. Eu realmente acho que é muito... A forma dele jogar realmente não precisa disso, e até pior você até colocar um atleta que às vezes ele não tem tanta flexibilidade, se ele só sabe fazer essa função, sendo que o jogo dele ele é muito móvel, então você tem que ter muita troca. Então se você coloca um atleta nessa posição, você vai acabar vai ter que moldar de acordo com esse atleta, então fica muito difícil. Eu realmente acho que essa questão, provavelmente pode jogar o Cunha, pode jogar o Paquetá, pode jogar o Rodrigo, pode jogar o Neymar, caso ele venha ser convocado, por exemplo. Tem bastante, o Rafinha também, então tem bastante gente que pode jogar ali, que ele pode testar e eu acredito que ele vai fazer, até o Joelinton, se precisar, ele consegue jogar ali nessa posição, então ele vai acabar fazendo testes, e eu realmente acho que não faz muita diferença, principalmente pensando nessa versatilidade que o Ancelotti quer buscar principalmente os homens à frente. Ele quer, pelo que eu vejo, ele quer dar liberdade. Ele dá liberdade para os caras jogarem, porque ele sabe que a gente tem muito talento e realmente faz sentido. Você não quer deixar o jogo muito preso com os atletas da seleção brasileira. Se você deixa isso, às vezes você acaba podando muito o atleta. Então você quer dar liberdade para os caras e fazer com que eles joguem, e eu acho até melhor. É claro, Coutinho, Matheus Pereira, seriam nomes legais? Seriam. Se a gente tivesse uma formação, caramba, a gente precisa mesmo de um cara que ele jogue dessa maneira e talvez seja um teste legal, mas não é a maneira que que o Ancelotti quer buscar para a seleção. Então, para mim, realmente também não faz sentido pensando nesses nomes que a gente tem ali na convocação. Exatamente, acho que eu também vejo por esse lado, e até a forma de armar o time, né? Então, acho que não passa por esse momento. Simplesmente, acho que vai ser curioso, né, analisar esses jogos para ver qual formação ele vai jogar contra seleções maiores, né, porque a gente ficou acostumado com aquele 4-2-4 e talvez o Paquetá ali jogou, né, no jogo contra a Bolívia, mas o jogo da Bolívia não foi teste para quase nada. Juninho, então vamos chegar nos cortes? Por que a gente separou os cortes? Porque o Brasil teve o Rafinha também, que esqueceu de falar, que também foi o jogador que tá fora, que tá machucado. Teve o corte do Ederson, né, e entrou o John. Aí eu vou pegar uma frase que o Ancelotti falou dessa questão de logística de viagem, de convocar um jogador, né, do Nottingham Forest, mesmo sem ele ter atuado, né, lá no Nottingham Forest desde que ele chegou. O John era um cara que já estava no radar da seleção e tudo mais, então a gente sabe que ele podia ter essa oportunidade em breve. Porém, ele foi para o Nottingham Forest, né, tô até vendo aqui, ele jogou um jogo, né, pela Copa da Liga, ou seja, quando o time vai com o time reserva, né, então normal, para quem acompanha futebol europeu sabe como é isso. Então, beleza, jogou um jogo. Aí, foi convocado. Eu, na hora que eu vi a convocação do Joe, eu pensei justamente nisso, né? Que foi, ele convocou não quis convocar um goleiro daqui, seja o Brazão, seja o outro, pela questão da logística. Antes do John, no dia da convocação, o Wanderson se machucou, né, no jogo contra o City. E aí ele convocou o Vitinho. Quando ele convoca o Vitinho, eu estava achando que ele podia chamar o Ian ou o Dodô, justamente pela questão da logística, mas eu lembrei que o Vitinho teve aquela questão que acho que a gente já até trouxe aqui, né, Juninho? Que é a questão que o teste contra a Bolívia é completamente inválido. Então pode ser ver mais do Vitinho e tudo mais. Beleza. Aí, nesse final de semana, o Wesley sai machucado do jogo da Roma, um jogo que ele foi muito bem, inclusive, estava fazendo uma boa partida. E o
Ancelotti convoca o Paulo Henrique do Vasco. E aí eu juro que eu não consegui entender essa. Aí acho que talvez seja a minha crítica à convocação. Não é muito em relação ao Paulo Henrique, por mais que eu acho que, no momento, eu até falei isso, né, da outra vez que a gente comentou que ele estava na pré-lista, porque o Paulo Henrique é um jogador que, pelo menos eu e o Elson, a gente tem um pouco de familiaridade, porque ele jogou um tempo aqui no Paraná, uns 5 anos atrás. A gente via que ele era um bom jogador, mas nada esse ponto de evolução antes de chegar à seleção. Beleza, conseguiu ser um jogador de Série A, isso é importante. Mas acho que, assim, beleza, tá vivendo um momento bom, mas é diferente até mesmo do Vitinho, diferente do Wesley, que é um jogador que a gente sente que tem evolução para chegar no nível top mesmo. O Paulo Henrique, eu acho que está no seu auge. E aí eu fico com isso, porque além do fato de não ver o Paulo Henrique com tantas condições de seleção, esse critério foi completamente ignorado. E aí, para mim, não faz sentido você deixar um Ian Couto de lado, que é um atleta que mostra sinais de evolução, que mostra sinais que pode crescer ainda mais até a Copa do Mundo, para colocar o Paulo Henrique. E ainda mais ele falando que ele ia levar mais jogadores que jogam no futebol europeu. Enfim, Juninho, eu queria que você comentasse sobre esses cortes também. Claro, e aí vem a questão do John, né? Pô, se chamou o lateral direito do Vasco, podia ter chamado um goleiro daqui, já que o John não tá jogando, né? Testar alguém daqui mais. Enfim, queria que você comentasse sobre esses cortes, o que você achou desses nomes convocados. Pois é, então aí entra a parte que a gente não concorda tanto, né? E realmente, principalmente essa questão do critério, né? De não seguir esse critério que ele mesmo falou. Isso aí realmente não fez sentido. Se a gente pensa na lateral direita, até mais, como é que pode dizer, mais forte no caso, porque a gente tem Dodô e o Ian Couto, que são dois nomes bons pra caramba ali, que podem pintar, dois nomes que a gente sabe que, caramba, podem até ser titular da seleção no sentido de desempenho, de qualidade e até mesmo de experiência ali na questão do futebol europeu. Então, estão vivendo isso há um tempo e estão pedindo passagem, né? Então, talvez seja ali era o time, tá? Beleza, temos que cortar. Lembra que a gente comentou, Wesley e Wanderson provavelmente estão na frente mesmo, por conta de tudo que a gente já conversou. A gente imaginava, tem o corte, tá, talvez vão dar agora a oportunidade para esses dois. E daí entram dois atletas, de novo, nada contra o Vitinho e o Paulo Henrique, que, são bons jogadores. Inclusive, vou fazer um vídeo do Paulo Henrique, querendo ou não, ele é um atleta muito bom, tem nível, tá realmente vivendo o seu auge, confiança. Fisicamente, ele que nem eu comentei no podcast anterior, fisicamente ele é um atleta que entrega diferente dos outros. Talvez o Dodô se aproxime dele no sentido de ser agudo, de corrida seguida, assim, de quebrar a linha com condição, mas ainda assim, eu acho que o Paulo tem esse diferencial. Só que ele tá batendo no teto dele. É muito difícil ele se desenvolver ainda mais e pensar num âmbito mundial. Aqui pro Brasil, ele tá sendo um bom jogador e ele vai ajudar muito a equipe dele, eu tenho certeza, mas pensando em seleção, pensando num cenário maior, difícil. É difícil ele conseguir competir. Claro que a gente vai torcer, eu vou acreditar muito nisso, mas eu não sei se ele tem um potencial de crescimento, principalmente na questão, pensando em seleção brasileira para o ano que vem, como o Dodô e o Ian nessa projeção. O Vitinho, a gente já sabe que ele consegue entregar, que ele tem capacidade, e realmente entra nesse ponto. Talvez o Ancelotti gostei desse menino, mas eu preciso ver um contexto diferente. Ainda mais numa situação que provavelmente ele vai ser titular. Então, você vai conseguir dar minutagem para ele. Então, é uma situação que a gente talvez entenda um pouquinho melhor. Não concordo, até pela situação de facilidade, de estar mais próximo, aqui vai ter que viajar uma distância bem maior. Então, esse critério que pegou um pouco. E daí entra na questão do critério do John, que realmente não tá nem jogando. Teriam, principalmente a gente já comentou bastante do Brasão, para, por exemplo, pelo menos dar uma chance, até pela questão de experiência, para colocar um cara ali. Eu acho que o Ancelotti, ele já gostou, o Ancelotti não, mas não só o Ancelotti, né, mas a comissão gostou muito do que o John fez e pensando, não, provavelmente o John pode vir a começar a titular e pensando lá na frente, talvez ele seja um atleta que vai ajudar a gente. É a única explicação, porque não faz sentido convocar ele, sendo que ele não está
sem minutagem praticamente, né? Porque ele jogou um jogo, que nem você comentou, então uma baixa minutagem, principalmente para goleiro, é muito complicado. Não fez muito sentido essa questão do critério. Isso aí eu acho que talvez foi o ponto mais falho dentro da convocação, principalmente a questão dos cortes. Pois é, foi uma coisa que também me desagradou bastante, já que os outros nomes que a gente contestou na convocação original, Fabrício Bruno, Beraldo, tudo tinha explicação das lesões, né? Esses aí, realmente, de fato, a gente podia ter outros nomes sendo chamados. E acho que abre uma questão na direita que eu acho que a gente tem que ficar de olho, porque o Japão, ele joga com apoio, a gente até fez isso, alguns vídeos, né, sobre isso, a forma que o Japão é muito agressivo no ataque, né? E ali pela esquerda costuma cair o Mitoma, que é um baita no atacante, né? O Minamino, que também é um famoso jogador de seleção, né? Que não joga tanto no clube, mas o que ele rende na seleção do Japão é um absurdo. Então, realmente vai ficar de fato também na Coreia do Sul, né? Na Coreia do Sul até ia falar que o Son normalmente em clube ele joga mais caindo pela esquerda, mas na seleção ele costuma jogar centralizado, né? Ele costuma jogar no comando do ataque. Então, talvez tenha essa diferença, mas você tem o Mikanguin, que joga ali no meio, que é um baita jogador. Enfim, tem até essas questões para ficar de olho. Eu até ia puxar esse assunto com você com relação aos cortes, né? Você acha que já falou, também acho que por ter sido convocado a última vez o Vitinho ganha vantagem. Também a gente não sabe se talvez ele vai jogar com uma seleção ou outra a cada jogo, mas acho que um setor para a gente ficar de olho é no gol. Eu acho que o Bento vai ter a última chance dele, para ser bem sincero. Que a gente falou, né, que a gente, até nas entrevistas que o Ancelotti deu, que o Tafarel comentou, deu para sentir que eles querem trazer o Hugo Souza para ser esse goleiro referência, e acho que muito difícil o Ederson fique de fora, mesmo no Fenerbahçe. Né? Acho que a convocação do Ederson ali voltando para o lugar do Alisson machucado, e o Ancelotti já falando, ele vai ser titular no primeiro jogo, né? Mostra o peso dele. O Ederson ficou fora, foi cortado. Então vem o Bento. O Bento acho que vai ser titular no primeiro jogo e vai ser a grande chance dele. Mostrar, eu posso estar aqui. E é claro, o Hugo Souza, que vai ter a primeira chance dele como titular pelo que o Ancelotti antecipou no jogo contra o Japão. O que você faria nessas posições onde a gente perdeu nossas referências? E claro, essas outras posições que estão em aberto, né? Na lateral esquerda, tem 3 jogadores que podem ser titular. Eu até gostei que ele até falou que do Carlos Augusto, quando foi perguntado porque ele levou 3 atrás, ele citou até uma coisa que a gente citou aqui no podcast, que o Carlos Augusto também está jogando como central na defesa, né? Então, já é uma característica a mais para o Carlos Augusto. Enfim, essas posições mais em abertas aí, de goleiro e laterais, o que você acha que ele pode vir fazer no time? E também, claro, essa chance que o Bento tem, né? Que parece que agora não dá mais para falhar. Cara, essas posições aí é como se fosse o prato de comida ali mesmo, porque são as posições que, se a gente olha para os 15, 16 nomes que ele fala que já estão certos, são as posições não que menos tem chance, tirando a questão do goleiro ali, talvez pela terceira ou segunda vaga, se a gente pensa, mas são posições que ainda estão muito em disputa. Então, o jogador tem que chegar lá pensando, caramba, a minha vaga ainda está muito aberta, são esses jogos que eu vou ter de chance. Porque às vezes o cara vai nesses 2 jogos, ou nos treinos e 2 jogos não vai bem, você corta, porque aqui você já tem pouco tempo para pensar. Então, já não tem mais tempo, que nem você falou da questão do Bento ainda mais, mas é uma situação que está muito próxima. Então, cada minuto, cada minutagem de treino e de jogo que o atleta tiver, ele tem que fazer a diferença. Então, agora já começa a ter um pouquinho mais de pressão mesmo, nesse sentido, para atletas que estão em teste. Então, a questão do goleiro talvez seja a chance de ouro ali, né? Porque, não tem nem Alisson nem Ederson, que a gente já sabe, principalmente já há muito tempo já que são 2 nomes consolidados. Então, ali vem essa terceira vaga, de novo, podendo ser numa segunda, dependendo às vezes do que acontecer com o Ederson, ou até mesmo com o Alisson, a gente nunca sabe, né? Mas é interessante ver essa disputa. Poderia ser alguém diferente, talvez, do John, que estaria com mais minutagem, ainda mais, a gente já comentou sobre isso. Então eu acho que vai ficar muito entre o Bento e o Hugo Souza. O Hugo Souza tem esse apelo também popular, que isso aí conta também, querendo ou não, até pelo ser um time de nação, né? A gente sabe bem como isso aí faz muita diferença. O Bento tem essa questão do preconceito do torcedor, vem revelado de um time menor aqui do Brasil, então isso aí faz diferença em termos de seleção brasileira, em termos de mídia, em termos de muita coisa. Então ele tem que realmente entregar em campo, ele tem que entregar com uma performance, um desempenho,
é aquele jogo mesmo que você tem que entrar pressionado no sentido, pô, não posso errar, não posso falhar. Sei que isso é ruim mentalmente para o atleta, mas pensando em seleção brasileira, nesse ponto vai ser fundamental. Né? E falando na questão dos laterais ali, se não fosse, por exemplo, os 3 nomes, se não fosse pelo jogo do Douglas Santos, ficaria Caio Henrique e Carlos Augusto, eu acredito eu. Só que pela atuação, pelo que ele mostrou para o Ancelotti, que nem eu gosto de falar para vocês sempre, o treinador, ele tem, não os preferidos, mas ele cria muitas vezes afinidade com o jogador. Então por isso que às vezes a gente, seja em clube ou seleção, a gente olha, pô, o que o treinador vê naquele cara? Porque ele parece que não rende, mas pro treinador, às vezes ele exerce uma função que às vezes você nem tá vendo. Não é o caso do Douglas, porque a gente conseguiu ver também, mas ele cria uma afinidade com o jogador, então às vezes até o treinador fica cego por causa disso, né? Mas muitas vezes é confiando no atleta, sabendo o que ele pode entregar em campo. Então, por isso que talvez o Douglas esteja não esteja tão abaixo assim no sentido do Caio Henrique e Carlos Augusto. Eu acho até que ele tá um pouquinho acima na questão do que esperar talvez do Ancelotti numa titularidade, numa minutagem maior, mas vai ser bom, vai ser uma briga boa de novo. Eu quero ver, caso ele coloque, por exemplo, o Caio Henrique, como que ele vai utilizar o Caio Henrique, se ele vai jogar mais por dentro mesmo, se ele vai fazer algo diferente. Não, Caio Henrique, preciso que você jogue um pouquinho mais mesmo, mais em amplitude mesmo, mais aberto, mais pisando ali na linha lateral, porque é a nossa forma de jogar. Não sei, porque isso aqui também é um poder do treinador, né? De conseguir conciliar isso. E a questão do Carlos Augusto é interessante, que nem você comentou. Ele realmente é um atleta que ele consegue fazer essa sustentação, tanto defendendo, por exemplo, defender, entre aspas, como zagueiro, mas também como uma base de sustentação, construindo, por exemplo, a 3. Ele já tem muito costume jogando assim, ele já sabe bem. A gente viu no último jogo o Douglas fazendo isso, e o Douglas fez bem. O Douglas é um atleta um pouquinho mais chegado, mas ele fez bem isso. Não é tanto a característica, por exemplo, do Caio Henrique. O Caio Henrique já é um pouquinho mais criador nesse sentido, só que vai ser interessante, vai ser bom para ver como é que ele vai conseguir manter esse esquema, dessa forma de jogar, e ainda assim não tirar as características dos jogadores, né? Pois é, e eu acho interessante comentar essa colocação do Caio, que assim como o Vitinho, deu para sentir que o Ancelotti acho que sentiu essa questão de dar uma olhada naqueles que não tiveram um teste digno, né, na Bolívia. Porque dos jogadores que atuaram lá, tirando o Fabrício, que está lesionado, o Alexandre, que está lesionado, e o Andrei, só o Lino ficou de fora, né, dos que começaram o jogo, e claro, o Jean Lucas, que entrou no segundo tempo. Então, dá para ver que boa parte da seleção se manteve, né? Acho que isso é interessante desses caras que ganham oportunidade com o Ancelotti. Para fechar, Juninho, acho que o mais importante é que agora a gente vai pegar 2 adversários de Copa do Mundo, né? Há 2 seleções que já garantiram vaga no meio do ano. O Japão, em março, já tinha a vaga confirmada. O Japão é um time que a gente já falou muitas vezes aqui. Você já fez, acho que uns 3 vídeos só sobre o Japão nesse ciclo, né? Sobre a intensidade que o Japão joga. É um time muito forte no ataque. É uma seleção que dá para a gente colocar como candidata à surpresa na Copa do Mundo. E surpresa, a gente diz de chegar longe mesmo, né? Não ser só uma seleção que vai passar de fase, uma seleção que pode incomodar no mata-mata, tem potencial para isso, tem jogadores para isso. E a Coreia do Sul também, né, que passou por um ciclo mais complicado. Como que você vê os adversários, principalmente como que você acha que o Ancelotti vai entrar? Porque acho que não são jogos para o Brasil ser igual predominante com a bola, igual foi contra Chile e Paraguai, principalmente, né, onde ele armou o time ali para ficar mais com a bola, para buscar o ataque a todo tempo, mas também tem que ter essa estratégia defensiva, além, né, de jogar ali da atenção, né, que foi o que o Gabriel Magalhães falou, né, após o jogo contra o Chile, mas assim ter de fato um esquema, um posicionamento defensivo. Como que você vê esse trabalho aí que pode ser feito nesses 2 amistosos, que acho que são testes bem importantes para a seleção brasileira? Cara, o Japão, falo muito pelo Japão, principalmente porque eu acompanho bastante até para fazer para a gente conversar, a gente falar sobre alguns conteúdos, inclusive. O Japão é uma equipe que realmente é difícil você conseguir ter o controle do jogo contra o Japão, porque, primeiro, eles propõem muito e eles realmente pressionam muito. Então é um time que dificilmente você vai ter o controle total do jogo com a bola. Porque eles vão querer roubar a bola no sentido de eles vão querer pressionar o mais rápido possível e eles vão querer
manter a posse de bola também, porque ele é um time que gosta de ter essa manutenção. E tem um ponto na equipe do Japão, eu acho que eles estão jogando ainda assim, que é o quê? Eles jogam com um atacante, praticamente com 3 atacantes muito pertinho, e 2 atacantes meio que próximos como se fosse de um cara por dentro ali, então é muito difícil de marcar, porque ainda tem a subida dos pontas, dos alas ali, então fica muita gente para atacar. E realmente é difícil, ele causa muita, que a gente chama de sobrecarga, né? Quando tem muita superioridade pro ataque, em questão de número de jogadores, se a gente separa o campo em algumas partes, às vezes, por exemplo, o zagueiro do lado esquerdo ele tem que marcar 2, 3 jogadores, o lateral tem que marcar 3, então o Japão ele consegue causar muito isso dentro do campo. Então o Ancelotti ele vai ter que, talvez mais do que nunca, nesse teste, mostrar essa questão da seleção defensivamente muito sólida que ele quer mostrar, de atletas entregando, de atletas dando a vida mesmo, porque realmente vai ser um jogo que a gente vai, em alguns momentos, vai ter que correr atrás. Vai ter que correr atrás dos caras, vai ter que baixar um pouco, vai ter que conseguir controlar essa questão das sobrecargas. Isso é bom a gente ter esse tipo de jogo para preparar. A gente sabe que é difícil, enquanto a gente está tendo que testar. Alguns jogadores já tendo um jogo forte, assim, mas para mim não tem melhor maneira de você testar um cara para o choque, tendo um choque pela frente. Então isso aí às vezes, vai ter atleta que não vai conseguir lidar bem, mas pelo menos a gente já sabe, é isso que a gente vai enfrentar lá na frente. Então, se a gente quer, por exemplo, bater chegar na semifinal, numa final de Copa do Mundo, a gente vai ter que bater time desse nível para mais. Então, é importante ter jogo nesse nível. Mesmo a Coreia, que se a gente comparar com o Japão, realmente não está tão preparada até em questão de nome e de desempenho, mas é uma equipe que a gente sabe que tem a entregar, eles têm a oferecer, então eles têm a competir com a gente. Isso aí vai ser bom de ver, e eu fiquei feliz pra caramba quando eu vi os horários dos jogos, que não são aqueles jogos 9h30 da noite, porque eu, pai de família agora, 6h30 da manhã, já tô acordado, já tô pronto ali para assistir o jogo, aquele jogo de noite muito difícil, que eu já tô morto com meu filho lá, então eu já gostei desse jogo, dá para ver tranquilamente, eu vou estar anotando ali, vocês vão ver que a gente vai fazer um conteúdo especial aí para vocês, porque quando eu consigo ter mais tempo assim, isso aí me ajuda. Mas vão ser bons jogos. Fica de olho que a gente vai passar muita coisa boa, porque eu acho que vão ser experiências boas ali para os nossos testes, para a gente ver como que o Ancelotti vai lidar nesse sentido. Você estava falando do esquema do Japão, né, do ataque, estava até conferindo aqui. O último jogo ele jogou com o Mitoma, o Ueda e o Kubo. E o Kubo, ele se movimenta demais no jogo do Japão, cara. É um atleta que se mexe bastante no jogo do Japão, consegue aparecer em vários lugares do ataque, consegue ter várias possibilidades, cria bastante. Então, tem que ficar muito atento, que é um time que consegue ter uma movimentação muito grande de ataque, consegue tocar muito bem, fácil a bola, chega com presença. Óbvio que o Japão ele ainda guarda uma desconfiança, podemos dizer assim, porque nas eliminatórias foi uma seleção que entregou muito, foi uma seleção que mostrou muito, né, ganhou quase todos os jogos, só empatou ali na reta final com a Austrália e a Arábia Saudita, porém, na Copa da Ásia, que era o grande momento da seleção do Japão chegar, acabou perdendo nas quartas de final. Então, caiu para o Irã naquela oportunidade, a gente tinha muita expectativa, perdeu para o Iraque também na primeira fase. Então, uma seleção que acabou devendo no momento mais importante, que era da competição continental. Porém, não deixa de ser uma seleção para a gente olhar com os bons olhos, e como o Juninho falou, é um grande teste, uma seleção que chega com um potencial muito grande aí para a Copa do Mundo, uma seleção que chega em alta. É um bom teste, assim, eu fiquei bem empolgado, porque, de fato, quando a gente começou a desenhar, né, qual seria o mapa do Brasil pós-classificação da Copa do Mundo, era evidente que poderia haver esse amistoso com o Japão, porque era a nação que já estava classificada, que não ia entrar em campo agora. Enfim, o Osiris mesmo já tinha comentado isso, ele já tinha antecipado isso lá em junho mesmo, que o Osiris Nadal já tinha falado que tinha essa negociação, e ele estava certo. E também, claro, vamos ver as próximas, né? Já estão falando isso legal, estão falando em Tunísia, a gente volta, só dar um asterisco gigante aqui, aproveitar antes da data para falar isso, o amistoso com o Senegal só será confirmado se Senegal garantir vaga na Copa do Mundo. Senegal ainda pode ficar de fora da Copa, e não é só cancelar o amistoso porque Senegal não vai para a Copa, né? Vai fazer um amistoso com a seleção de fora da Copa do Mundo. É porque se Senegal foi para a repescagem, por exemplo, vai ter que jogar em novembro, e não tem como fazer um amistoso com o Brasil e jogar a repescagem. Então, tem que esperar. Provavelmente Senegal vai
garantir essa vaga. Para mais informações sobre a seleção de Senegal e as eliminatórias africanas, confira o podcast 181. Tá certo? Então, o 183 fica por aqui. A gente fecha, vamos dizer assim. Não fecha, na verdade, porque tem uma surpresa para vocês nessa semana. Mas a gente fecha aqui essas prévias, essa repercussão anterior, né, dos jogos, das eliminatórias, enfim, da seleção brasileira. E, claro, convido você a seguir a gente nas nossas redes sociais, Threads, Twitter, Instagram, TikTok, @ContiVerdeLine, para conferir nossos conteúdos diários, tudo que tá rolando no futebol das seleções, tudo aquilo que a gente tem para você. Então segue a gente lá, também segue aqui no YouTube, no Spotify. Se você não conferiu, dá um gás, aproveita para fazer esse esquenta para as eliminatórias da Copa do Mundo, para os jogos que vão vir nessa data FIFA, e que se puder apoia.se/ContiVerde com R$10 por mês, você ajuda a gente. E claro, não deixe de compartilhar com seu amigo vascaíno ou não, para saber se ele concorda ou não da nossa opinião do Paulo Henrique, claro, de todos os demais convidados. Juninho, satisfação tá com você, então o pessoal já está empolgado aqui, porque se você vai ter mais tempo para ver o jogo, e o jogo vai ser de manhã, então talvez o pós-jogo seja mais rápido dessa vez, mas brincadeiras à parte. Forte abraço, irmão, tamo junto. Até a próxima. Valeu, pessoal, mano, mais uma vez. Não, com certeza. Agora eu até garanto pra vocês, que daí dá mais tempo. Como eu vejo quando eu consigo ver, não em loco, mas ao vivo, vai ficar mais fácil. Porque depois que eu tenho que rever o jogo, aí fica mais rápido. Porque às vezes eu não consigo assistir o jogo, eu tenho que ver e depois rever. Aí fica mais demorado o processo, ainda mais nos trabalhos que eu tenho. Mas vai sim. Vamos acompanhar bem o que tem pelos próximos dias aí, vão ser bons jogos, bons testes, e continue acompanhando, porque a gente tem muito conteúdo, muita informação interessante para trazer aqui para vocês. Tamo junto e até a próxima. É isso aí, tamo junto, até a próxima, e fica o convite, vai ter surpresa aí nessa semana, antes da data FIFA começar, ou logo quando começar a data FIFA, então fica ligado, segue a gente e não perca nada. ContiVerde, caminho da Copa do Mundo, passa por aqui, até mais.